Aula 41, julgamento final. Aí a apostila vai falar sobre a morte, sobre a imortalidade da alma, o estado intermediário e o juízo final. Esses são os assuntos da apostila. Vamos tentar falar um pouquinho de cada. Te deixando o quê? Essa é a ideia. Reprova e ano que vem você assiste comigo. Bom, vamos lá, vamos começar a falar sobre a morte. Anota aí, morte. Vai ser o tema que a gente vai encabeçar agora, morte. Primeira coisa sobre a morte, a gente não sabe quando vai acontecer. Segundo, toda morte é feita pelo Criador. O diabo não mata ninguém, tá? Se você acha que... tem gente que diz assim, não, o diabo ceifou aquela vida. Tu não lê a Bíblia. O diabo não ceifa a vida de ninguém. O poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. Então, nunca mais diga isso, o diabo ceifou a vida do fulano, isso não existe. Você tá dando poder para ele que ele não tem. Foi Deus que matou. Ainda que ele mande o demônio matar, é Deus. Então, toda morte deve ser dado glória a Deus, porque é Ele que está levando. Não sabemos o motivo, Ele sabe mais do que nós, mas Ele sabe o momento de cada um morrer. Então, toda morte deve ser atribuída ao Criador. É claro que tem gente que quer morrer antes da hora, né? Por exemplo, desrespeitando os pais, vivem menos, mas foi Deus também. Toda morte provém do Criador. Outra coisa deve ficar guardada, porque as igrejas adoram falar que o diabo ceifou a vida do fulano, né? Não. E aí eles usam aquele versículo, né? Eles ainda dizem que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Correto? Errado. Aquele texto ali não está falando do diabo. Se você ler os capítulos anteriores, você vai entender de quem Jesus está falando. E ali naquele texto, Jesus não está falando que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Está falando de outra pessoa. Você deveria ler com mais atenção para descobrir quem é. Ali não é o diabo. Aí costumam usar esse texto para falar que o diabo mata, né, rouba e destrói. E tu mal sabe quem é e de quem Jesus está falando. Quem é, pastor? Vai ler lá que você vai descobrir. Não vou falar. A morte, ela também quer dizer o quê? O desligamento do mundo dos vivos. O desligamento do mundo dos vivos. O Salmo 116, verso 15, vai dizer que Deus fica alegre quando os seus filhos morrem. Do mundo dos vivos. Salmo 116, verso 15, diz que Deus fica alegre quando seus filhos morrem. Então morra para Deus ficar feliz. 116, 15. Que vocês morram para Papai do Céu ficar alegre. Fala, tá amarrado, pastor. Só que não podemos morrer antes que ele dê a ordem, nem na dentro não. É só uma zoeira. Querer não podemos, que façam uma, né,
Ezequiel 18, 23 vai dizer que Deus fica triste quando o ímpio morre, mas quando tu morre, tranquilão. Ezequiel 18, 23. Ele fica triste quando o ímpio morre. 18, 23. Acho que eu estou até sendo bonzinho demais, né? Dando as referências. Acho que não era nem para dar, né? Ele fica feliz quando o justo morre e se entristece com a morte do ímpio. Deus é sempre o contrário, né? Não é à toa que a ceia é para quê? A Santa Ceia é para celebrar a morte. Jesus não pediu para celebrar o nascimento dele, mas celebrar a morte dele. Olha que contraste sempre estranho. Deus ele vai sempre na contramão da humanidade, não tem jeito. Primeira Coríntios 15, né? Lá vai dizer que Jesus venceu a morte. Ele foi o único que pelo seu próprio poder morreu, se entregou para a morte e mesmo morto teve poder para voltar à vida. Então ele é o único que morreu e ressuscitou. Aí tem gente que fala assim, não pastor, mas antes de Jesus morrer e ressuscitar, outras pessoas morreram e ressuscitaram. Sim, mas precisaram de um poder de alguém. Ele não. Ele foi o único que morreu, quis morrer, se entregou para morrer e por ele mesmo ele voltou. Deu para entender? Todos os outros voltaram pelo poder de Deus. Ele voltou por ele mesmo, porque ele e o Pai são um. Então é nesse contexto que a Bíblia fala, ele foi o único que morreu e venceu a morte. Sendo que já teve outros que morreram e ressuscitaram, até mesmo antes da morte e ressurreição de Jesus. Né? Ele mesmo em vida ressuscitou algumas pessoas. Mas foi pelo poder dele, ele levantou alguém. Mas só ele, pelo poder dele mesmo, ele se matou e se levantou. Então a Bíblia quando fala isso, né, que ele foi o único que venceu a morte, é nesse contexto. Isso aí é um outro assunto que às vezes é ter tempo para conversar. Outra coisa, anota aí, só se morre uma vez. Hebreus 9, 27, só se morre uma vez. Hebreus 9, 27, só se morre uma vez. E depois disso aguardamos o dia do juízo, do acerto de contas. E esse texto refuta, né? Allan Kardec fala que a gente vai voltar de novo, né? A gente vai pagar pecados do passado e a gente vai estar voltando de novo. Eu espero que ninguém aqui acredite em Allan Kardec, tá? Você não vai voltar. Morreu, já era. Só tem uma vida. Espero que ninguém acredite aqui que foi uma rainha no passado, né? Não se iluda não, você é brasileira mesmo, nasceu pobre e não foi rainha de lugar nenhum não. E olhe lá. Ah não, pastor, eu vou morrer e eu vou voltar como leão, como águia. Cara, deixa de ser doido. Quando eu era muito santo, 45 anos, aí os três passavam na minha porta assim, aí eu dava água, atendia direitinho, aí eu falava para eles assim, eu vou ressuscitar, se eu ressuscitar, volta, eu me lembro para Jesus. Eu falava isso, que ele ia voltar, que ele ia lá ficar no paraíso, depois eu não falava nada comigo, meu Deus, que ignorância. Ainda bem que tu não morreu naquela época. Que é o plano da minha vida. Amém. Senão o que ia te aguardar era só lago. Deus me livre. Me resgatou na última
Apocalipse 21, verso 8, anota aí também. 8. Vai falar que tem uma segunda morte, né? Eu acabei de falar para você que só se morre uma vez. Mas a morte física só se morre uma vez. A morte espiritual também é considerada a morte espiritual. A Bíblia fala que existe uma segunda morte. E essa segunda morte é a separação eterna do Criador. Então, quando você morre a morte física, você vai ter outra morte para enfrentar se você não amou a Deus de todo o coração e não amou o próximo como a ti mesmo. Você estará participando da segunda morte. E vai ter também duas ressurreições dos mortos. Outra coisa, todos os mortos vão ressuscitar um dia. Não importa se fez o bem ou se fez o mal, todos irão ressuscitar. A Bíblia diz que tem a primeira ressurreição e a segunda ressurreição dos mortos. Bem-aventurado quem participar da primeira, porque sobre elas não terá o poder da segunda morte, que é a separação eterna do Criador. Se você e eu não ressuscitarmos na primeira ressurreição, deu ruim, porque a gente vai ser ressuscitado só para ser condenado. Vamos ser ressuscitados para ser condenado. Lago de fogo é a segunda morte. Até aqui, ok? Ok. Nenhuma pergunta? Tranquilo? Tranquilo, gente? Se a gente voltasse, ia precisar Jesus vir. A gente ia apagar os nossos pecados, né? Ele não ia precisar ter vindo na terra. Se a gente pudesse voltar de novo para pagar tudo que fez. É a morte espiritual e eterna. Fujamos dessa morte. Quem morre hoje está onde, gente? Na opinião de vocês, quem morre agora está onde? Mundo dos mortos. E aí, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Mas está com consciência em outro lugar, andando, vivendo? Consciência andando, vivendo em outro lugar? Esperando? O que vocês acham? Ó, já dividiu aqui. Ó, um acha que não. Eu acho que não, agora o pastor tira a nossa dúvida. Não, talvez eu bote mais dúvida. Porque eu tenho assim, esse pensamento, né? Morreu é como se estiver descansando, esperando o dia da ressurreição, né? Vai para onde? Paulo ele vai falar muito a expressão, né? Quem morre está dormindo, né? Aí se a gente usar as cartas de Paulo, a gente pensa o quê? Quem morreu é como se estiver dormindo, esperando o dia para acordar. Só que também tem um problema, tem um versículo lá em Apocalipse que diz assim, ó, que diz que os mortos que estão diante do trono, eles estão conscientes, e estão dizendo assim para Deus: Senhor, até quando não vingarás a nossa morte? E aí diz o texto lá que Deus diz, ó, repousem e esperem
porque ainda não chegou o tempo de eu vingar o sangue dos santos. Então, resumindo, eu não sei de nada, porque eu não estou morto. Só se você estiver morto para saber, porque... Mas é por causa que você está falando isso, então é porque a gente tem consciência, né? Que a gente está falando lá com o Senhor. Então, Mas só que Paulo também vai falar que a gente está dormindo. Então, resumindo, eu não sei. E morre para saber, e depois você conta para gente. Ah, não tem como contar, esquece. Eu acho que a palavra dormir, eu acho que diferencia da morte, que é a segunda morte. Deus é um bom dia. Quando ele fala que na Bíblia, quando fala da morte, fala da morte eterna, condenação. E os santos dormindo não é para condenação, mas não é dormindo, é ficando. Mas aí o local aguardando mais um pouco. Por isso que ele não fala de morte, crente morto, porque senão está dizendo que o crente está condenado. Aí o tempo de Deus não é como o nosso. Cada mente é um Sim. mundo. O que eu quero mostrar para você? Nem tudo a gente vai saber da Bíblia, só experimentando. Então, para isso eu não tenho resposta. Tem aquela parte, tem coisas que tem outros que... Hã? Os pregadores falavam, eu mesmo vou te estar falando. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você quiser, para Deus está falando. Nem tudo. Eu não tenho resposta para tudo dentro da Bíblia. Não tem como. E tenho humildade para dizer isso. E uma delas é essa parte aqui, onde se a gente vai estar consciente ou não, não sei. Não sei. É difícil dar, na minha opinião, é difícil dar um veredito. Porque tem versículos que fala que está dormindo, mas tem lá o versículo de Apocalipse que fala que está consciente. Tem a parábola do rico e do Lázaro. Tem essa parábola também. Acredito que há uma consciência, uma separação. Mas a Bíblia fala quando que a glória de Deus, né, no caso da Nova Jerusalém, né, a glória de Deus ela prevalece, então a gente não vai lembrar das coisas terrenas, porque é carne. Então, se a glória de Deus prevalece, a gente não vai ficar pensando nas coisas terrenas. Não, estou falando quando está morto, né? Enquanto não chega a Nova Jerusalém, né? Onde a gente está, se a gente está consciente ou não. Então, na minha visão bíblica, é difícil dar uma resposta para isso. É muito difícil dar uma resposta. Eu não tenho capacidade, talvez algum pastor tenha, eu hoje não tenho, para dar essa resposta, afirmar bem afirmado que as duas é o certo. é. Pode ser. Aí é só a gente morrendo para saber como vai ser mesmo. Morrer e voltar, não tem como. Avisar como é não vai ter como. Então, a gente vai ter que experimentar para ver como é. Mas aquela pessoa que morreu já sem a salvação... Já sabe, deu ruim já. Isso aí a gente já sabe. E ele vai estar consciente, porque é uma perturbação, né? Sim. É uma perturbação. Então, não tem perturbação. Uma hora ou outra vai sofrer a perturbação. Não sabemos se é já na hora que morre ou se vai esperar o julgamento. Na minha cabeça funciona melhor como? Ora, vamos supor que se eu morro eu estou no inferno agora. Para que no dia do juízo Deus vai me tirar do inferno para me botar diante dele e dizer, ó, tu fez isso, isso e isso, volta para o inferno se eu já estou lá, né? Na minha cabeça funciona como? Eu vou esperar passar pelo julgamento para aí sim ser definido para onde eu vou. As leis daqui é como se fosse igual, para mim, no meu entendimento. O cara que é preso, mas vai ter que passar pelo tribunal. Mas justamente ter consciência realmente
do porquê está recebendo a condenação. E quais são as condenações que ele vai ter. Isso aí. Para aí sim depois ser preso, né? Mas ele já está preso antes, né? Então, automaticamente, ele está sabendo, porque quando eu creio que há uma recepção, quando a pessoa morre. Isso aí é difícil falar, né? Não, vamos supor, uma pessoa parte, né? A pessoa está no mundo, servo de Deus. Os anjos não vai servir, não vai levar ele, não tem alguma É difícil falar porque não tem nada explícito assim na Bíblia, entendeu? Por isso que eu estou falando. É difícil falar sobre o que acontece depois que morre. Porque só quem morre é que sabe. E a Bíblia não está muito bem clara acerca desse assunto. Então, assim, a Bíblia tem resposta para quase tudo. E tem coisas que Deus ocultou só para ele, e talvez esse seja um desses assuntos. Primeiro, para a gente não ficar orgulhoso e não se achar demais, achar que sabe tudo, né? Então fica aí essa incógnita. Eu não sei responder se a gente vai estar consciente ou não quando morrer. Mas é claro, quando houver as duas ressurreições, todo mundo vai estar consciente para ser condenado, sabendo para onde vai e por que está indo para o lugar, ou lago ou rio. Não queira pagar para ver, né? Ande em obediência. Outro assunto também, né, que a gente tem que entrar sobre esse assunto de julgamento final, é sobre a imortalidade do homem. Imortalidade da alma, vai falar aí na página 2. Tem uma doutrina que fala que as pessoas que, por exemplo, forem para o inferno, elas vão ficar lá por um tempo e depois as almas delas serão destruídas e elas se acabarão para todo sempre. O que vocês acham disso? Todos vão ressuscitar, correto? Uns para ser condenado e outros para a vida eterna. Só que quando essa pessoa for ressuscitada e ela for decretada lago de fogo, tem uma doutrina que fala que você vai passar um tempo lá sofrendo e depois Deus vai destruir a tua alma, você vai deixar de existir. E aí, vocês acreditam nisso? Já ouviram falar nisso? Não. O que vocês acham disso? Eu acho que a alma continua existindo no inferno, porque senão não vai ser tormento. Tormento eterno, né? Eterno não tem fim. Então, assim, tem como refutar essa doutrina moleza, porque diz que o tormento será eterno. Então, não pense que se você for para o inferno, um tempo Deus vai acabar com o teu sofrimento, aniquilando a tua alma. Essa é uma doutrina falsa. Vai sofrer eternamente. Dá até medo de falar esse negócio. Então, justos e ímpios são eternos. Deus nos criou para ser eternos. Existe vida após a morte. A verdadeira vida é após a morte, né? Então, o homem é imortal. Seja no lago de fogo ou no rio da vida, ele será imortal. Vocês concordam? Imortalidade da alma. Se eu souber. Com corpo. Vai ser corpo, alma e espírito. Só não glorificado. Não glorificado por quê? Para poder sofrer. Sentir o bicho sendo comido e sentir o fogo queimando. É corpo, alma e espírito ressuscitam da pessoa. Para sentir a dor na carne.
onde o bicho não morre, né, e o fogo não se apaga. Porque isso eu estava em dúvida, porque se bem que alma é espírito, não sente dor, né? Então tem que ter um corpo para poder sentir, né? Porque a alma é uma coisa totalmente diferente, uma coisa etérea, né? Sem sentir. Na ressurreição vai voltar para a pessoa, para todos. Na morte Deus tira, né? Mas na ressurreição ele vai devolver para todo mundo de novo. Vai devolver o fôlego de vida. Mas aí quem já está salvo é o corpo glorificado. Os salvos terão um corpo glorificado e os ímpios terão um corpo normal para sentir a dor no lago de fogo. Mas sem o poder da morte. E sem poderem morrer, né? Amém? Vamos continuar aqui? Vocês falam mais do que eu? Vamos continuar? Vocês falam mais do que eu? Posso? Vocês falam muito, gente. Meu Deus do céu. Vou parar a aula por aqui. Anota aí, estado intermediário. Vocês anotaram que a alma é imortal, né? É para anotar, tudo que eu tô falando é para anotar, gente. Ué, tô empolgado. Não, parei não, continuei, foi tu que parou. Então, então já anotaram? Você é eterno. Não importa onde tu estiver, tu é eterno. Não pense que Deus vai destruir você lá no inferno para aniquilar, não. O estado intermediário. O que é o estado intermediário? É aquela pergunta que eu fiz para você. Onde que a gente vai estar até chegar o dia da primeira ressurreição e segunda, né? Eu não tenho uma resposta clara para dar para vocês, porque Paulo fala muito de dormir, né? Mas tem um texto lá em Apocalipse que fala que os mortos estão com consciência e conversando com o Criador, dizendo, ó, quando o Senhor não vai julgar a nossa vida, vai lá para a terra, Senhor, julgar a gente. Nós fomos mortos. O Senhor tem que punir os que estão na terra. Olha só o que os salvos estão dizendo, mortos. Ai não, pastor. Só que ela é mais complicada de usar como algo concreto, porque é uma parábola, né? Mas pode ser também. A questão é difícil afirmar onde a gente vai estar depois que morrer. Se a gente vai estar, tem gente que fala que a gente vai estar no seio de Abraão, tem que fala que a gente vai estar no primeiro céu, para depois chegar no céu dos céus, o sétimo céu. Assim, eu não me aprofundei nisso não, então eu não sei o que falar para vocês, tá? Eu creio que morrer é quando nós estamos vivos e dormimos, e quando a gente dorme, a gente está no mundo espiritual. Quando a gente acorda, vem do mundo material. É um passo bem rápido. Pode ser. Entendeu? Porque a gente sonha, a gente anda, a gente bate, a gente bebe, a gente faz tudo como se estivesse na terra, né? Quando a gente está em sonho. Pode ser. Então, aquele lapso de tempo, eu creio que é mais ou menos por aí. Pode ser,
como também pode não ser. A pessoa nem sabe onde ela está mais ou menos. Mas assim, também tem uma coisa, tem gente que está morto estando vivo aqui também, né? Também. Tem gente que já está morto, só esqueceram de enterrar. Verdade. E só dá um empurrãozinho e cai. Jesus falou sobre isso, né? A pessoa que vive para o pecado, ela já está morta. E esse negócio de purgatório que tá escrito? E aí, o que tu acha? Tá vendo? Não É, tu tá me perguntando? Podemos é que não precisa purgatório. Tu acredita no purgatório? Não. Existe purgatório, não? Não? Não. A igreja católica também fala dois seus outros cuidados para eles ficarem mortos. Eu também não acredito no purgatório, não. Fora da Bíblia, está fora da Bíblia. Deus não fala sobre purgatório. Não acredito em purgatório, não, tá, gente? Eu não acredito. Mas se tu quiser acreditar, tá de boa também. Você que sabe. E aí sim, né, na apostila, página 4, aí chega o juízo final. Aí é o fim do fim. Aí é o fim do fim. Acaba tudo. Anotem aí, só vai participar do juízo final ímpio. O juízo final não é para salvos. Final não é final. Juízo final não é para salvo. O juízo final não é para os salvos, é só para os ímpios. Salvo não vai participar do juízo final. Ao mesmo tempo que vai estar acontecendo o juízo final, também vai estar acontecendo o tribunal de Cristo. Nesse os salvos estarão. Os salvos estarão participando do tribunal. O evento, né? Como se fosse um evento. Os dois lá vão acontecer ao mesmo tempo. E no tribunal de Cristo é para Deus recompensar. Vai ter recompensas no céu, né? Diferenciada para cada crente. Seus galardões. Tem gente que vai receber mais galardão do que outros. Todos vão entrar no céu, mas com recompensas diferentes. Outros maiores, outros menores. Os galardões é o quê? As posições que nem quartel? Não sei o que é também. Agora, o que vai ser esse galardão, eu não sei não. Mas que vai ser coisa boa, vai. Alguns falam sobre Pelo menos sem posições, receber né? nada. Eu já fico feliz. Posições de autoridade. Chegar lá. Pode ser. Porque os anjos também têm suas posições de autoridade, né? Nem todos enfrentam, também demônios também têm posições de autoridade. Pode ser. Então vai ter recompensa. Que isso te anime, né? A fazer mais pelo reino de Deus. Mas faça com o coração correto, né? Senão também não vai adiantar nada. Tem gente que só vai entrar no céu, não vai ter galardão nenhum. Já outros vão entrar com galardão. Aqueles que no momento da morte aceita Cristo, né? No momento da morte aceita Cristo, ou é um bandeira que na hora ali o pastor, algum irmão, uma irmã, aceita Jesus. Na hora do tribunal de Cristo, o que vai acontecer com a gente? Nós também passaremos por um fogo. Paulo vai dizer que os olhos do Senhor, né, como fogo, tipo, vai fazer uma visão de raio-x em nós. E ele dá o exemplo, ó. E se o que a gente fez foi como palha, vai ser queimado quando passar por esse fogo, né?
Tem gente que vai ter obras como se fosse ouro, prata. Tem outros que vai ter a obra como madeira e palha. Tem gente que não vai receber nada. Achou que fez muito, mas não fez nada. Vai tudo ser queimado. Mas essa pessoa vai para o rei. Então, assim, principalmente para a gente que é obreiro, né? Isso tem que ser um alerta para nós, porque não é só fazer. É fazer do jeito certo. Eu tenho ministrado muito aqui para a igreja. Não adianta só fazer o certo. Tem que fazer com o coração certo. Nem sempre o que está dando certo está certo. Guarde isso. Nem sempre toda a igreja que está crescendo, ela está crescendo certo, mas não está do jeito certo. Tem como fazer o certo do jeito errado. Tem como você fazer tudo certo e ir para o inferno, fazendo tudo certo. Então vamos lembrar disso. O coração tem que ser sempre, a gente nunca vai fazer o suficiente. E aí o juízo final é para julgar os bodes. O juízo final é para Deus derramar a sua ira sobre os ímpios. O juízo final é o dia de Deus destruir os que destruíram a terra. O dia do juízo final é o acerto de contas com todos aqueles que aprontaram aqui na terra e não se arrependeram verdadeiramente de coração. O dia do juízo final é para pegar o estuprador. Ele vai pagar. O dia do juízo final é para pegar todo mundo que está aprontando e sem receber a punição que merece. Porque tem gente hoje que está aprontando e não está ainda recebendo a punição que merece. Então o dia do acerto de contas é para isso. Não queira estar no juízo final. É melhor cair na mão do diabo do que na ira de Deus. E todos que vão, para o lago de fogo serão atormentados pela ira do Cordeiro. Olha que loucura. O atormentador do lago de fogo vai ser Jesus Cristo, meu amigo. Criança que morre? O que tem? Se morreram inocentes, coração puro, já estão garantidas no reino. Sim. Uma certa idade que a criança... E depende de cada idade. Muito difícil falar. Então guarde isso, tá? O atormentador do inferno é o Cordeiro. Cara, isso ninguém fala, isso ninguém percebe. Todo mundo tem a mesma Bíblia e a galera fala que o diabo é que vai atormentar no inferno. Cara, ele também vai estar sendo atormentado lá. Meu queridão, até ele vai ser jogado lá. E serão atormentados por quem? Pela ira do Cordeiro. Tá doido? É melhor cair na mão do diabo do que cair na mão da ira do Cordeiro. Que Deus tenha misericórdia de nós depois dessa aula maravilhosa. A intenção foi botar medo, pastor? Com certeza. Tem gente que só aprende no medo. Talvez assim a gente para de pecar, nem que seja no medo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos nos encontrar na Nova Jerusalém. Sim, isso aí tu vai. O problema é aonde?